Vídeo rápido para a gente olhar para o Santander. O banco divulgou o resultado e a ação desabou. Nós vamos olhar para os números e saber se realmente foi tão ruim quanto parece. Falar também de Klabin, dividendos e muito mais. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros. Você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Nessa semana o dólar disparou de ontem para hoje, bateu na casa de 5,80 e essa já é a maior cotação em mais de 3 anos para a moeda. E outra coisa que também disparou foi a cotação do Bitcoin, que superou pela primeira vez 400 mil reais, a casa dos 73 mil dólares. E antes da gente falar do Santander, olhar para o resultado, saber se realmente foi tão ruim e entender se faz sentido ou não continuar investindo no banco, a gente vai passar pela Klabin, que fez 2 anúncios muito importantes. Ela soltou um fato relevante, que de um lado tem uma notícia muito positiva para a empresa. A Klabin ela firmou um acordo de quase 2 bilhões de reais, então uma quantia muito relevante, para investimento e exploração de floresta, um acordo fechado com a Timo. É um valor considerável, quase 2 bilhões de reais, e já vai ter uma parcela logo agora. Isso vai aliviar bastante o caixa da empresa, a alavancagem está lá em cima. Então uma notícia muito positiva para a empresa, olhando para o futuro dela. Já do outro lado, aquele fato relevante que a gente olhou é sobre uma nova política de distribuição de dividendos, e aqui talvez seja aquilo que mais interessa para quem é sócio da empresa. A gente já vai ver nos novos níveis e travas que a empresa trouxe, mas no resumo da ópera, porque muita gente não entendeu a real consequência disso daqui, é que muito provavelmente no resumo de tudo isso, o dividendo da Klabin ele vai diminuir. Um limite permitido de 4,5 vezes o EBITDA, ele foi diminuído para 3,9, e ainda assim esse de 3,9 ele é para períodos restritos. Eu li o comunicado e eles são bem claros que em momentos de alto investimento, de alto capex, esse limite de 3,9 ele é permitido, sem contar que o prazo máximo para ficar com essa alavancagem alta, ele saiu de 2 anos para 12 meses, e a distribuição mínima, que antes era de 15 a 25% do EBITDA, ela diminuiu. Agora o intervalo ele é só de 10 a 20% do EBITDA. E o que a empresa fez com isso? Ela se restringiu, ela está muito mais focada hoje em olhar para o lado de dentro, cuidar da dívida, se tornar uma empresa saudável, que ao mesmo tempo cresce, e quem vai ser penalizado aqui são sócios, porque eu já fiz uma conta rápida e se a gente se utilizar de 15%, por exemplo, que é a metade desse intervalo, o dividend yield da Klabin ele vai ficar na casa de 4%. Subindo para a máxima aqui de 20%, ou seja, o máximo que a empresa vai pagar no intervalo bom dela, isso chegaria no máximo na casa de 5%, mas não é tão ruim assim. As ações da empresa hoje ficaram até no positivo, porque o mercado entende o porquê ela está fazendo isso. De um lado ela tem uma transação muito positiva que vai ajudar na desalavancagem, e do outro lado a própria empresa mudou a política de dividendos, está se restringindo. O mercado tende a ver isso como negativo, mas ela faz isso para um bem maior. Ela vai cuidar do caixa, ela vai cuidar da dívida, e isso sim o mercado entende como positivo. A gente tem diversas empresas, Transmissão Paulista, Engie, diversas outras, que anunciam corte de dividendos. O mercado a princípio não gosta, mas logo a cotação se recupera porque ele enxerga que isso é por um bom motivo, é por uma boa causa. É isso que está acontecendo com a Klabin. Se você também é sócio, muito provavelmente os dividendos vão diminuir a partir do ano que vem. Notícia positiva fica por conta desse pagamento trimestral, mas a empresa tem que olhar para essa relação de dívida líquida versus EBITDA, que está na casa de 4 vezes. É algo que, se passar disso, ela pode perder a mão, ficar descontrolada, e na minha opinião ela fez certinho. Cuida do lado de dentro, e mesmo que distribua menos, a empresa pode crescer e dar mais lucro, e mais lucro puxa a cotação para cima. Está cotada hoje na casa de R$ 20 e um dividend yield de 4,6%. E quem está vivendo algo muito parecido com o Santander é a WEG, que trouxe um ótimo balanço, um ponto de atenção na parte de custos, mas o lucro atingiu 1,6 bilhão de reais, um aumento de mais de 20% na comparação anual, mas o resultado é uma queda de mais de 6% logo na abertura. Mas vamos focar aqui no Santander, que logo depois que divulgou o balanço, as ações elas subiram quase 3%. Não demorou muito, ela já tinha devolvido toda essa alta e fechou o dia em uma queda de 4%. Aqui a gente fala das ordinárias, porque na carteira do canal a gente tem as ordinárias, mas se a gente olhar para as units, elas fecharam o dia com uma queda de mais de 5%. Então a gente vai ver o resumo, vai olhar também para o balanço inteiro, vai olhar para a opinião e revisão de mercado depois desse balanço, e no final do vídeo a gente faz um resumo e vê se faz sentido ou não continuar
investindo nas ações do banco. O Santander ele lucrou 3,6 bilhões de reais. Quando a gente compara o ano passado, esse resultado ele foi 35% maior, mas mesmo assim o lucro subiu muito, o resultado foi muito bom, mas as ações caíram 4% porque o mercado, mesmo com toda essa melhora, teve um ponto ou outro que ele não gostou. Já para adiantar, mesmo com lucro superando expectativa, margem e retorno sobre patrimônio superando expectativa, o mercado ele não gostou da geração de caixa. Tem um pequeno não recorrente que tira esse ROI da casa de 17 para 16%. Tem a declaração do CEO que essa alta de juros não favorece o banco, então o mercado começa a precificar. Faz sentido, porque Santander e o Bradesco, eles são os bancos mais sensíveis a essa Selic que não para de subir, e também o crescimento da carteira de ontem para hoje. Eu notei que esse talvez tenha sido o ponto que mais pegou. Então um detalhe ou outro, mas no geral o resultado foi muito bom e a gente vai ver isso a partir de agora. Números oficiais da empresa, sempre acessem o RI de todas as empresas que vocês investem. E logo na primeira página, os destaques, o lucro cresceu, captação de clientes subiu 5%, margem com cliente, resultado muito bom, subiu 8%, custo de crédito diminuiu, resultado positivo, índice de eficiência também diminuiu, sempre lembrando que índice de eficiência no setor bancário, quanto menor, melhor. E o ROAE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, ele atingiu 17%, é o maior patamar, talvez dos últimos 2 ou 3 anos. No ano passado, ele ficou na casa de 13%, uma alta de quase 4 pontos percentuais, e mesmo assim o mercado não gostou. Olhando para a margem, com cliente cresceu 8%, margem financeira total cresceu 16%, uma alta considerável aqui. Margem financeira bruta, ela está na casa de 9,9%, subiu na comparação trimestral, subiu também na comparação anual. Parte de captações é meio que um reflexo do cenário que a gente vive hoje. Depósito à vista, ele caiu, poupança também caiu, depósito a prazo subiu quase 10%, e LCI e LCA, elas dispararam quase 14%. Isso daqui é um reflexo da migração que a gente está tendo para renda fixa. A maioria de depósito à vista e poupança não faz muito sentido quando você tem LCI e LCA que são renda fixas, que ainda por cima são isentas de imposto, pagando tão bem, então a gente acaba tendo um fluxo migratório. Isso atinge também o mercado acionário, renda variável, que é algo que a gente viu no vídeo de segunda-feira, que eu trouxe o relatório, aqueles dados que são atuais. Parte de investimentos também cresceu e cresceu bastante. Aqui a gente fala da Toro. Parte de varejo cresceu quase 30%. Captação líquida nesse trimestre, ela foi 133% maior do que quando a gente compara no ano passado. Parte de comissões de cartão subiu, conta corrente, seguros, operação de crédito, corretagem caiu um pouco. Administração de recursos subiu quase 20%, e a comissão total ela subiu mais de 13% quando a gente compara o ano passado. Lado de custos também muito positivo, isso daqui ajudou no retorno. Despesa total cresceu menos de 6%, então o custo ele cresceu menos do que a receita e menos do que o lucro. Carteira de crédito também um resultado positivo, mas foi esse ponto aqui que o mercado talvez não tenha gostado tanto. Pessoa física cresceu quase 8%, financiamento consumo 20%, PMS 13% e uma pequena queda aqui em grandes empresas. A carteira ampliada total, e é essa que o sócio sempre tem que olhar no final das contas, ela cresceu na comparação anual, terceiro tri do ano passado com o terceiro tri desse ano, mais de 6%. É um crescimento, mas o mercado esperava um crescimento um pouco mais robusto, e esse foi um dos pontos que o mercado não gostou. Custo de crédito, aqui a gente fala de PDD e qualidade de crédito, ele vem caindo, isso é um bom sinal. Só o PDD, que subiu um pouco na comparação anual, ele está estável na trimestral, mas o NPL ele está em queda e a inadimplência também está em queda. A gente sempre vai olhar aqui para o total, porque tem PF e PJ, mas o total é o que importa para o sócio. Ela caiu de 4% para 3,6% nesse ano. Acima de 90 dias, aquela mais crítica, teve uma leve alta, saiu de 3% para 3,2%, de 15 a 90 dias caiu de 5% para 4,1%, muito positivo. E talvez o ponto de atenção quando a gente olha para a inadimplência total vai ser aqui acima de 90 dias PJ, que ela saiu de 3,9% para 4,8%, mas tirando isso daqui e olhando para a inadimplência total, ela vem em queda desde o ano passado. E quando a gente pega e resume todos esses números, o resultado final do banco foi esse: uma alta no lucro, o retorno sobre patrimônio, esse daqui muito importante na minha opinião, ele atingiu 17%, foi um excelente resultado para um banco que até pouco tempo atrás entregou um retorno sobre o patrimônio na casa de 10%. Então o ROI cresceu, o lucro cresceu, esse lucro líquido gerencial por unit, aqui é o LPA por ação também cresceu bastante, saiu de 2,9 para 3,5 no trimestre passado e para 3,9 nesse trimestre. Isso é R$1 a mais por ação que a empresa lucrou. Receita total cresceu 15% na comparação anual, e o lucro líquido gerencial ele cresceu mais de 34% apenas em um ano.
A questão é que o mercado ele sempre vai buscar um resultado perfeito, um check em todas as linhas, até então faz parte do jogo, é assim que o mercado se comporta. Não adianta trazer um lucro 40% acima se o mercado esperava um lucro 41% acima. O resultado é a queda, VEG cai, Intelbras caiu e Santander caiu. Foi um resultado muito bom, tanto lucro quanto margens cresceram bastante. O ROI é o principal indicador para mim, eu fico muito contente e isso confirma aquilo que eu falo desde o ano passado, todos os bancos vão se recuperar. O Bradesco está numa situação um pouco mais difícil, mas o Santander é a prova disso. E talvez o ponto de atenção para esse balanço do Santander, que nem é negativo, é ponto de atenção, vai ser a geração de caixa, que poderia ser um pouco melhor, vai ser um não recorrente, que vai trazer o ROI de 17 para 16,5, mesmo assim 16,5 ainda é uma excelente rentabilidade para quem tinha um ROI na casa de 10, 9% ano passado, e a gente soma isso ao macro. O CEO foi questionado na data de ontem como ele enxerga e qual é o impacto dessa alta da Selic, que não vai parar de subir até o final do ano, muito provavelmente a gente ainda tenha mais 2 altas, e ele foi muito direto na resposta, disse que o Santander ele tem uma sensibilidade negativa a essa alta de juros. O Santander e o Bradesco são realmente os mais sensíveis, aqueles que têm maior exposição à pessoa física. Conforme a taxa de juros sobe, inadimplência cresce, as pessoas deixam de conseguir arcar e pagar aquilo que elas pegaram emprestado, e o Bradesco e o Santander eles estão muito mais expostos a isso do que Banco do Brasil e Itaú. A maioria das revisões ou são positivas ou elas são neutras. A gente tem a Genial, que viu de maneira positiva, a rentabilidade segue em recuperação gradual, o resultado ele veio acima do da Genial, ele veio acima do mercado. Essa barra em cinza é o resultado que o Santander trouxe. A Genial ela tem recomendação neutra, recomendação de manutenção para a ação do Santander, e eles ressaltam receita crescendo, provisão sob controle e o ROI volta a mirar 20%, porque ele chegou aqui a 8,2% em 2022. Não sei se vocês se lembram, quando tanto o Santander e o Bradesco, eles entregaram o ROI na casa de um dígito, e de lá para cá o banco vem se recuperando. Hoje já atingiu de novo a casa de 17% e começa a inclusive mirar 20%, algo que eu não acreditava que ele faria nesse ano, muito menos no próximo. Então a gente já tem um cenário muito positivo agora, e do lado negativo fica essa questão da expansão da carteira do banco. O relatório do BTG depois do balanço, ele vai numa linha muito parecida, a recomendação é neutra, ainda é de manutenção, um cenário mais desafiador para crescimento na carteira de crédito, mas ainda assim eles não deixam de pontuar um retorno, uma eficiência acima do que eles esperavam, um crescimento de receita e lucro também acima de consenso e acima do consenso do próprio BTG. Para a gente fechar, o BB Asset trouxe o relatório depois do resultado e eles têm uma visão muito mais positiva para o balanço, e inclusive a recomendação do BB para o Santander ela é de compra. Eles veem um resultado positivo, com destaque para a rentabilidade, que na opinião deles é uma continuidade desse ganho de eficiência, desse ganho de retorno, e que essa questão da carteira de crédito ela pode ser explicada por uma política mais restritiva do banco. A gente falou ontem no vídeo lá na nossa comunidade, só que o Santander fez isso de maneira proposital. A gente viu que no começo da apresentação eles trazem que eles estão priorizando no último ano qualidade ao invés de quantidade, e isso teve outros reflexos. Por mais que a carteira não tenha crescido, ou vamos ser correto aqui, não cresceu tanto que o mercado esperava, porque ainda assim ela cresceu mais de 6%, o banco melhorou em margens, melhorou no retorno, cresceu em receita, cresceu em lucro, está com custo controlado e cresceu bastante em qualidade de crédito. Então essa questão da carteira ela é apenas um ponto quando a gente compara com um todo, com o resultado final do banco, que ele veio muito bom. O BB ele tem recomendação de compra, então o único desses três que recomenda compra e não manutenção. A gente não tem hoje recomendação negativa, recomendação de venda para o Banco Santander, só que o BB ele traz um ponto muito importante aqui. Eles ajustaram o preço-alvo de 36 para 34, a recomendação ainda assim é de compra, porque eles vão levar muito em conta toda essa deterioração da expectativa macro. Então a Selic está subindo, inadimplência no Banco do Brasil e alguns outros também está subindo, então o BB não está olhando para o Santander, ele está olhando para fora. Caso o cenário externo continue assim, dólar disparando, conta pública no negativo, Selic subindo até a casa de 12%, talvez mais, aí o Santander ele pode ser atingido. Não só pode, na minha opinião, tanto ele quanto o Bradesco, eles vão ser atingidos, eles vão ser baqueados de novo por conta de Selic e inadimplência altas, mas o que cabe a gente é olhar só para agora. O resultado do banco, ele foi muito bom, essa receita, margens, lucro e ROI, eles foram muito bons, mas mesmo assim ontem a ação caiu 4%, não é um cenário muito diferente que Intelbras e VEG entregaram resultado positivo, crescimento de mais de 20, 30%, mas ainda assim as ações elas afundam 6%. No dia de hoje a gente tem uma pequena correção, as ações sobem na casa de 2%, mas esse é o mercado. É muito comum a empresa dar lucro e na bolsa de valores as ações caírem, e da mesma maneira vai ser muito comum também na jornada de investimento de vocês uma ação dar prejuízo não só por um trimestre, passar 1, 2,
3, 4 trimestres de prejuízo e a ação disparar, multiplicar por 2, 3, 4, 10 vezes. Eu já vi bastante disso, me lembro lá atrás, a B2W passando por algo muito parecido. Hoje Santander está cotado na casa de R$ 13, tem um dividend yield próximo a 6%, uma valorização de 8% nos últimos 12 meses. E o que sobra pra gente como investidor é fazer isso que a gente acabou de fazer. É não se deixar levar pelo mercado no curto prazo, tende a ser irracional. O Santander ele trouxe o balanço muito bom e o que sobra para o investidor é estudar, traçar a estratégia dele e se manter firme até o final. O Santander ele faz parte da nossa carteira, faz parte da nossa estratégia. E no vídeo de ontem a gente viu essa tabela que todo investidor tem que ter. O investidor ele tem que saber as ações que ele quer comprar, ele tem que ter a meta em quantidade de ações que ele quer para aquele ativo. Então aí tem que ter estratégia de diversificação e gerenciamento de risco. É isso que vai controlar capital e aporte. A gente concluiu a meta de quantidade de ações no Santander nesse mês de outubro, então o investidor ele tem que estar focado, deixar o curto prazo de lado, foca na ação, foca em quantidade e depois lá na frente é botar o plano em prática, executar tudo isso. E caso ele fique focado do começo ao fim, ele vai começar a colher frutos, vai começar a colher dividendos. A expectativa de dividendo para o Santander no próximo ano ele é de 80 centavos e aí com base na quantidade de ações em carteira ele já vai começar a colher renda. Ele vai colher renda mensal, ele vai colher renda anual e todo esse dividendo que ele receber ele vai usar para reinvestir, fazer o efeito bola de neve, comprar cada vez mais ações de excelentes empresas. É só focar no longo prazo, esquece curto prazo, porque se a gente olhar só para agora o resultado é esse, um excelente balanço, receita, lucro e rentabilidade disparando, mas o mercado não gosta, a cotação cai e talvez seja até mesmo oportunidade para quem queria entrar no papel. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou e estudou o resultado de Santander. Tem um ponto ou outro sim que o banco poderia ter ido melhor, mas de maneira geral o resultado foi muito bom. A gente viu o dólar, viu o Bitcoin e viu também esse comunicado da Klabin muito importante. Amanhã quem divulga o resultado é o Bradesco, a gente vai olhar para o resultado do banco. A gente também tem divulgação de Transmissão Paulista, Auren e Irani. Esses são os 4 principais balanços que a gente ainda tem nessa semana. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.